Bom, gente, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos de volta para o estudo do Livro dos Espíritos, para o nosso encontro das sextas-feiras. Alguém vindo a casa a primeira vez? Sejam bem-vindos, né? Para nós é motivo de muita alegria estar recebendo vocês. Nós trabalhamos nas sextas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos, como foi dito pela nossa companheira Soni, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi editado em Paris no dia 18 de abril de 1857. Ele foi coordenado por Allan Kardec. Ele é composto de 1019 questões, são perguntas, são comentários, perguntas feitas por Allan Kardec e por toda uma equipe, e as respostas são dadas pelos espíritos, comentários de Allan Kardec. É um livro que é dividido em 4 partes, e a primeira parte trata dos aspectos filosóficos, né, com a primeira pergunta, o que é Deus? A segunda parte, os aspectos mais científicos da doutrina, vai trabalhar o mundo dos espíritos, né, o mundo espiritual, a mediunidade, o livre-arbítrio, a reencarnação, enfim, todos os princípios básicos. A terceira parte do livro trata das leis morais, é um estudo aprofundado dos 10 mandamentos de Moisés, tratado como leis divinas. E a quarta e última parte, das penas e gozos futuros, no que remonta à explicação quanto ao sofrimento, às dificuldades, e também as aquisições espirituais, o que nos aguarda no grande futuro. A doutrina espírita, portanto, ela é iniciada, se podemos assim dizer, pelo lançamento de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec lançou mais 4 outros livros que explicam cada parte do Livro dos Espíritos. Então, na sexta-feira, nós estamos atualmente estudando a segunda parte do livro, no capítulo 1º, que trata da escala espírita. Na última semana, nós iniciamos a segunda ordem dessa classificação dos espíritos, com a segunda ordem que trata dos espíritos bons. O que caracterizam esses espíritos? A predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem. Nós trabalhamos vários aspectos e hoje nós vamos, a partir da questão 108, junto com Kardec aqui, entender um pouco mais sobre essa questão 107, sobre as características gerais desses espíritos bons. Essa ordem ela é dividida em 4 grupos principais. A 5ª classe, espíritos benevolentes. A 4ª classe, espíritos de ciência. Em algumas traduções, espírito de sabedoria. A 3ª classe, espíritos de ciência. A 3ª classe, espíritos de sabedoria. E a 2ª classe, espíritos superiores. Espíritos superiores. Então, nós vamos iniciar com a 5ª classe. Eu vou ler e vamos fazer comentários. E, se Deus nos ajudando, eu gostaria de tentar dissecar, trabalhar com vocês essas ordens, né, essas classificações, para a gente poder dar um salto, porque o assunto está começando a se estender demais, para a gente não perder muita objetividade. Então, vamos lá. 5ª classe, espírito benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade. Sentem prazer em prestar serviço aos homens e protegê-los. Mas os seus conhecimentos são limitados. Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual.
Então, como esses 4 grupos, a predominância do espírito sobre a matéria, ou seja, o desejo que impera é o do bem, nós vamos verificar que eles ainda estão vivendo os aspectos da retaguarda, da matéria. Eles ainda não estão livres das influências da matéria. Tá certo? Mas já predomina essa condição de estar numa relação superior, numa atuação no bem muito maior do que nos grupos anteriores, que o que predominava era a influência da matéria. Estão recordando? Então, nessa primeira classe aqui, nesse primeiro grupo, predomina a bondade, o prazer, o serviço aos homens, protegendo os homens, mas os seus conhecimentos são limitados. Isso é importante para a gente entender. São espíritos que se desenvolveram mais moralmente do que intelectualmente falando. Certo? O assunto aqui, ele versa primeiro na classificação dos espíritos. Mas no nosso estudo aqui, a gente traz também para a nossa realidade quanto encarnados, porque somos espíritos também. Espíritos encarnados, certo? Que vamos desencarnar e vamos participar desse grupo do lado de lá. Como eles que vão reencarnar, também vão participar do grupo do lado de cá. Então, nós encontramos na nossa realidade, na sociedade, espíritos, pessoas, que são muito desenvolvidas na área moral, mas não necessariamente têm conhecimento das coisas. Tem profundidade intelectual. Tem uma desenvoltura mais ampla no campo científico. Certo? Isso é importante a gente entender. Inclusive quando existem alguns grupos religiosos, como o próprio Espiritismo, que lida com a mediunidade, ou seja, nós temos atividades mediúnicas, atividades que favorecem o intercâmbio com os espíritos. Conhecer estes fundamentos é importante, porque quando estivermos lidando com os espíritos, nós vamos estar lidando com espíritos que fazem parte desses grupos. Então, porque é um espírito que vem comunicar, não significa que ele tem o conhecimento pleno das coisas. Ficou claro isso aí? Pode ser um espírito muito desenvolvido na parte moral, mas muitas vezes a expectativa de quem vai dialogar com eles é que eles tragam notícias transcendentes na área científica, intelectual. Então, por exemplo, não é o nosso caso, porque o Espiritismo trata a mediunidade, hoje em dia, com um objetivo bem vinculado ao Evangelho, no seu sentido da mediunidade como ferramenta para terapêutica, para o cuidado com os espíritos. Então, nós não fazemos reuniões para ficar conversando com os espíritos assuntos que não tenham eficiência, produtividade em termos de trabalho. Então, nós não fazemos reunião aqui para perguntar para os espíritos se a gente deve casar ou comprar uma bicicleta. Porque é natural que a ignorância, não é? O desconhecimento da realidade espiritual favoreça para que pessoas procurem os espíritos para isso. Historicamente, foi esse o motivo que Moisés proibiu, no livro do Deuteronômio, o contato com os espíritos. Ele proibiu o exercício da mediunidade entre os judeus. Por quê?
Vão lembrar, os judeus estavam saindo de 400 anos de vivência. Aonde? Aonde que eles habitavam? Foi a terra do Egito? Então, no Egito, o Egito foi aonde reencarnou o maior número de espíritos que vieram de outros orbes para trazer o fundamento do psiquismo, da filosofia, da mediunidade. Então, a mediunidade no Egito era prática comum entre as pessoas, entre os sacerdotes. Então, até a título de curiosidade, de informação, então uma coisa, quando vocês já viram falar a palavra esoterismo, então existe o esoterismo e o exoterismo, com X. Né? Tem o esoterismo com S e tem o esoterismo com X. Certo? O esoterismo praticado pelos sacerdotes era o esoterismo de mais profundidade. O esoterismo do povo era rudimentar. As práticas eram superficiais. Então, a iniciação que passavam aqueles que entravam nas escolas de preparação para lidar com a mediunidade eram ritos muito complexos. Para o indivíduo chegar lá na frente, ele passava por teste até de sobrevida. Então, o assunto mediunidade era tratado com muita cautela, porque os sacerdotes sabiam como é difícil, como exige ter sabedoria, conhecimento, para você lidar com o mundo espiritual. Não basta se eu sentar aqui, vamos fazer a reunião mediúnica, vamos conversar com os espíritos, e simplesmente fecha o olho e vai baixar o espírito. Aliás, quando é assim, baixa mesmo. Baixa em todos os níveis, espíritos das mais variadas categorias. Agora, uma reunião séria, uma reunião disciplinada, que tem todo um procedimento ordenado, os membros dessa reunião são escolhidos, passam por uma série de etapas de aprendizado, para chegar nessa condição de poder ter um mínimo de conhecimento para não participar simplesmente de uma atividade, simplesmente para preencher o tempo. Certo? Então, nós não estamos aqui fazendo reunião mediúnica preocupados com as coisas da matéria. O espírita consciente não vem para cá para trabalhar assuntos que nos competem como membros de uma sociedade que está aí a caminho do progresso, em todos os sentidos. Fiz-me claro? Porém, existem muitas atividades mediúnicas em outros grupos, em outros ritos, em outras filosofias, que é possível você conversar com os espíritos sobre coisas materiais. Pegaram lá? Fazer consulta sobre influência dos espíritos. Aí entra num campo muito místico o processo. O que é importante a gente entender é que, nesses movimentos, a mediunidade e as comunicações acontecem de uma maneira superficial e bem vinculada aos planos que nós estamos procurando nos libertar. Ficou claro, gente? Ficou claro? Então, não se preocupe, que eu não vou cobrar R$250 para falar se você tem uma loura na sua vida. Ou então pode ser uma morena. Não, pode ser uma negra. Não, quem sabe uma asiática? Nossa, que médium espetacular! Ela fez 4 perguntas básicas, na última ela acertou. Você acertou agora. Mas existem muitos médiums com potencial mediúnico que lidam com esse tipo de relação mediúnica. Médiuns que têm capacidade mesmo. E que em alguns casos são até utilizados pelos espíritos superiores para dar um recado mesmo. Então, nós não estamos desconsiderando essas atividades. Nós estamos tratando-as com muito respeito. Ficou claro? E, aliás,
Eu gosto de narrar esse fato, sem nenhuma vaidade, mas eu só cheguei na doutrina espírita porque eu passei por um terreiro de Umbanda. Foi o primeiro lugar que eu entrei. Não foi, Dora? Eu já te contei esse caso, né? Umas 30 vezes, né, Dora? Pessoa idosa vai repetindo. E no meu caso, graças a Deus, eu fui num lugar sério. Aliás, existem terreiros de Umbanda maravilhosos. Sou convidado para fazer estudos em terreiros de Umbanda. Vou lá falar de Kardec, porque eu não posso falar da religião deles, porque eu não tenho competência, não é a minha área. Mas eu vou lá, falo de evangelho, falo de doutrina espírita, falo de mediunidade. E tenho amicíssimo, muitos amigos lá. No terreiro de Umbanda que eu entrei a primeira vez, eu fui tratado com um passe magnético de muita competência, de muita qualidade. E o mentor espiritual lá, depois de ter atendido um grupo enorme de pessoas, me deixou por último. E virou para mim e falou assim, pois é, que bom te rever. Você vai voltar aqui mais 3 vezes. E eu morrendo de medo, não sabia nada disso, essas coisas. Mas voltei. Religiosamente falando, voltei. Vi coisas maravilhosas. Na última vez ele virou para mim assim, agora você não vai voltar mais. Porque você tem um compromisso social. Você tem uma responsabilidade com a mediunidade. E os espíritos que te trouxeram estão definindo para você urgência. Você não pode brincar. Mas você vai trabalhar a linguagem deles. Carinhosa, respeitosa. E que eu tenho saudade de ter ouvido. Eu estou te vendo num centro de mesa branca. Estou te vendo num centro de mesa branca. Lápis, livros, pessoas, amigos, sofrimento, aprendizado. A orientação foi, vá seguir o caminho que está definido. Foi uma das mediunidades, foi um dos fenômenos mediúnicos mais autênticos que eu já assisti. Foi um dos primeiros. Foi o primeiro. Mas eu dei uma insistida, ainda fiquei indo lá uns tempos. Porque eu sabia lá o que era espiritismo. Eu fui lá uns tempos. Vi fenômenos extraordinários. Transporte de pedras. Vi espírito materializado, voz direta, garganta ectoplasmática. Vi coisas fantásticas. Até que acabou o jardim de infância para mim. Porque para mim estava sendo um jardim de infância. Eu estava querendo ver. Até que eu fui entender a proposta nossa do Evangelho. E tem muito espírita precipitado. E por isso bate a cabeça, bate a cara na porta. Eu fui entender lá na frente o que Jesus quis dizer para Tomé. Lembra dessa história? Ele volta, se apresenta para todos, menos para Tomé, que era o mais crítico. Era aquele que tinha uma dose de cientificismo, de racionalidade, mas era dos mais vinculados a Jesus. Jesus não se fez visível para ele. Mas ele insistiu, por quê? Até para pecador ele apareceu, e para mim, um dos diletos, olha o que é a vaidade. Até que naquela sessão mediúnica, das mais extraordinárias, para não dizer a mais extraordinária de todas, Jesus se materializa, eles com a casa fechada, eles estavam com medo de ser presos. Aí eles, preocupados, Jesus se materializa e diz, a paz seja convosco. Aí ele vai em direção de Tomé e fala, porque Tomé tinha dito, eu só acredito se eu tocar nas chagas. Vocês conhecem essa história, gente? Ele se materializa, vai na direção de Tomé e entrega as chagas para ele. Ele diz, toca. Não é isso que você quer? Imagine isso. Ele se colocando de joelho, envergonhado. Aí Jesus, não é para você ficar envergonhado. Vem cá, meu filho.
Aí depois Jesus pronuncia uma das frases mais extraordinárias que a gente deve refletir quando se fala em mediunidade. Bem-aventurado Tomé, os que não viram e creram. Porque se vê, a responsabilidade aumenta. E aumenta numa proporção gigantesca. Hoje eu escutei de um companheiro do Candomblé que me visitou, batemos um papo, não foi à toa que eu estou falando disso. Ele virou para mim, pedindo orientação, ele falou assim, olha, aonde eu vou, eu digo para as pessoas que eu não conheço proposta mais séria do que a da doutrina espírita. Porque aqui nós não podemos brincar de mediunidade. E como nós conversávamos anteriormente, tem muita gente que está brincando. Vê espírito, está na doutrina há muitos anos, e não estamos considerando o valor moral da doutrina espírita. Se a doutrina espírita não funcionar para me impulsionar, para que haja uma modificação, o que eu estou fazendo aqui? Ambiente social? Eu acho que é perder tempo. Por que isso, hein, Soninha? Ficou claro a bondade? Quarta classe, espíritos de ciência. Agora é o oposto, olha que interessante. Esses espíritos distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. O que vai destacar é conhecimento. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade, e jamais dominado pelas paixões peculiares aos espíritos imperfeitos. Eu vou começar pelo fim. Paixões peculiares aos espíritos imperfeitos. Espírito imperfeito, o que prepondera é paixão. Deu aí? Espíritos caminhando para a área superior, né? Se eu posso assim dizer, vão se livrando das paixões. Egoísmo, orgulho, vaidade vai ficando pelo caminho. Porque o que impede a ascensão é o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Sustentados pela ignorância. Porque a maldade, o mal, na realidade, é a ausência do bem. E só falta o bem por ignorar a importância do bem. É importante a gente refletir sobre não só sentir o bem, sentir. É necessário compreender o bem. Pegaram lá? É muito gostoso ser acolhido, receber um carinho. Um espírito, quando possível, nos envia uma mensagem. Vocês estão vendo os espíritos que estão aqui na galeria aqui do lado de fora? Tem muito espírito que chegou aqui agora por causa da chuva. Estão vendo? Tem clarividente aqui? Quando tem essas trovoadas, essas tempestades, os espíritos procuram acolhimento, sabia? Sabia? Do mesmo jeito que tem espírito que na hora que o sol desponta, ele esconde. Agora, o espírito que esconde, por quê? Porque o sol despontou? Ah, já sei, é o vampiro. Lobisomem esconde. Vocês acham que isso é apenas uma fábula? Não. Porque a luz, ela incomoda. A luz revela o que está sujo. Pegaram? Então é melhor esconder. Isso se dá num plano consciente. Eu tenho que me esconder. Vai aparecer gente, eu estou fazendo coisa errada. Aquela história de à noite todos os gatos são pardos, não tem uma história assim? Porque a treva se iguala.
Não se identifica detalhes que a luz revela. Pegaram lá? Então, é importante a gente refletir sobre o que Jesus propõe para nós. Não é focar a luz? Então, quando Jesus propõe foque a luz, observe a luz, ele está dizendo assim, olha, se você começar a prestar atenção na luz, essa luz vai te mostrar o que precisa ser tratado, cuidado, iluminado. Só que a candeia. Só que a luz de fora, ela não ilumina o que precisa ser iluminado, que é a nossa intimidade. Quando é treva, a treva muitas vezes ela chega para destruir, ela só chega para destruir. Básico. Treva não chega para elevar. Aí a gente tem que tomar cuidado com a treva, porque ela chega para destruir e muitas vezes ela te dá uma iluminadinha para te convencer. Ela chega para você e fala assim, nossa, você é tão meu amigo, vírgula, mas, contudo, todavia, porém, você não presta. Vocês já viram aquela história que o indivíduo quer chegar e te apunhalar e no início ele dá aquela driblada, aquela ajustada, aí depois que ele conquista o espaço ele vem, lenha. Isso é tática das trevas. Espírito superior funciona de outra maneira. Ele só chega porque encontra a treva. Você está caído no chão, a história do bom samaritano. A parábola do bom samaritano conta isso. E vinha descendo um homem de Jerusalém para Jericó. Olha que interessante. Aí ele é tomado para assalto, não é isso? Por que ele desce de Jerusalém para Jericó? Vai complicar. Jerusalém é a cidade santa, certo? Jericó é uma cidade de comércio, uma cidade de população. Quando a gente desce para trabalhar. Quando você desce do alto, você recebeu do alto a bênção, você tem que ir para a terra para operar. Você não cresce na Cidade Santa. Cidade Santa é papo para religioso. Ele se esconde lá, porque ele se julga representante do Altíssimo. Mas o representante do Altíssimo não fica na Cidade Santa. Ele desce. Ele vai trabalhar junto. Ele vai estar no lugar onde ele vai ser testado. Então, quando você desce, você vai ser tomado de assalto. Porque você está descendo cheio de joia. Não é assim? Todo mundo vai ficar de olho. Vai ficar de olho quem está vibrando em faixas inferiores. Você desceu com uma roupa diferente. Você vai ser objeto de atenção. O que significa isso? Toda conquista que o espírito empreende dentro dele mesmo, isso vai chamar a atenção, é óbvio. É diferente aqueles que se acham e querem mostrar. É outro papo. Eu estou falando de aquisição mesmo. Você começa a melhorar intimamente, você começa a fazer luz. Você deixa de ser iluminado de fora, você passa a se iluminar de dentro para fora. Essas duas condições de espíritos aqui, os que se desenvolveram moralmente, ou estes que se desenvolveram mais cientificamente falando, mais na razão, apresenta para nós as duas asas que nós precisamos de desenvolver. Porque não adianta ser só desenvolvido moralmente. Você tem que se desenvolver racionalmente, intelectivamente. Da mesma forma, não adianta só intelectualmente. Você tem que se desenvolver moralmente. São as duas asas. Entre outras palavras, você assiste uma reunião como essa, qual que é o seu desafio? O meu. Aqui nós estamos falando de Jesus. O desafio nosso é ir lá para fora, sabendo que a gente não sabe nada de Jesus. A gente está tendo informação de Jesus, ou sobre ele, seus ensinos. E que nos inebria, que nos deixa assim super bem quando a gente fala dele.
Mas quando a gente põe o pé lá fora, a gente vai perceber que a gente está muito distante de estar com Ele. Nós vamos perceber que ainda a gente não tem habilidade para colocar em prática o que Ele ensina. Puxa vida, mas eu estava achando que eu era bonzinho, mas aqui eu estou vendo que eu sou ainda... É uma descoberta. Qual que é o fenômeno que pode gerar disto aí? Você relembrar que Ele está ali, Ele está aqui, Ele está incentivando para que você continue. E você só vai se capacitar enfrentando os seus limites. Poxa, eu quero entender um assunto, o que é que você faz? Como é que é seu nome? Jonas, profeta. Jonas, você quer conhecer um assunto, o que é que você tem que fazer? Você tem que estudar. Como você é da nova geração, eu sou da antiga, Jonas, pela sua expressão, eu vi que você usou uma palavra importante, estudar. Porque muitos dessa nova geração julgam que estão estudando, mas estão só pegando informação. Enganados. Quando a gente fala estudar, é estudar. Aí eu estou lendo com vocês aqui uma questão do Livro dos Espíritos. Se vocês se bastarem, se vocês ficarem felizes, porque eu li uma questão com vocês aqui, fechou o livro, foi embora e acabou, vocês não estão entendendo qual é a proposta que está sendo estimulada aqui. Por que eu toda vez... vai caminhar para 22 anos, Dora. Minha situação está ficando crítica. Tem 20... Vou falar 21, não vou falar 22, não. Eu estou ficando velho. Tem 21 anos que eu faço uma reunião toda sexta-feira. 21 anos. E eu não estou falando isso com vaidade. Eu faço questão de dizer. Tem 21 anos que eu estudo esse livro numa reunião de sexta-feira. O que você conhece do Livro dos Espíritos? Nada. Isso me entristece? Pelo contrário. Isso me estimula. A gente estava montando as imagens que estão sendo projetadas na internet por causa da leitura que a produção está esperando que eu continue. Aí a gente estava corrigindo o texto. Mas que gostoso, não foi, Dora? Sentou eu ali, sentou a Dora ali, sentou mais não sei quem ali, etc. A produção toda ali. E a gente comparando os textos. Gente, tem coisa melhor no mundo. Casa Aberta, porque você não conhece outras coisas. Eu falei, então, eu não conheço. Porque não tem coisa mais gostosa no mundo. Espíritos de ciência distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade, e jamais dominados pelas paixões peculiares aos espíritos imperfeitos. Olha que texto. Eu estou lendo isso aqui, sabe o que eu estou vendo na minha frente? Quantos espíritos aqui na Terra são homens de ciência e estão trabalhando de uma forma exuberante. Vai lá no hospital, lá no pronto-socorro do Odilon Bergs, uma hora dessa. Quantos médicos estão lá ralando, né, trabalhando. Como é que é a história do plantão? Os médicos, meus amigos, me contam, eu fico assim, Jesus, eu não faço nada. E o povo fica assim, nossa, você trabalha pelo Espiritismo. Eu não faço nada. Olha o que essa turma faz pela medicina. E aqui, olha que maravilha o salário que eles recebem. Você não gostou, não? Sob o ponto de vista material, não é não. Eu concordo com você. Numa visão humana, eles merecem muito. Médico, professor, devia ter o salário daqueles que deveriam ter o salário deles. E muitos estão sendo até presos uma hora dessa. Não é assim? Mas não se preocupem.
Porque a guinada de 180 graus está acontecendo numa velocidade assustadora nesse nosso mundo. Como é que é seu nome? Juliana. Você me permite? Você é educado, eu sei. E este é o salário que nós precisamos. E vou te dizer, eu conheço muitos, não são poucos não, que falam assim, independente do que eu ganho, eu amo o hospital. Eu me transformo quando eu entro ali dentro. Este está sendo o sacerdote de Jesus. Porque aquele que está brigando, batendo, vestindo máscara, rebelando aí fora, ele está lutando pelos direitos? Sem dúvida, todo mundo tem direito. Mas a nossa visão assim é uma visão material. Eu sei que isso desagrada, tá? Mas eu não vim aqui para agradar. Me desculpem, eu não quero ser deselegante. Mas eu não vim aqui para agradar. Eu vim aqui para tomar consciência de que nós temos o que nós precisamos. O Chico Xavier viveu uma vida inteira dizendo isso. Eu tenho mais do que eu preciso. Abre ali para mim, por favor. Eu tenho o que eu preciso. Chico, mas você ganha um salarinho desse tamanho. Eu sou tão feliz porque eu uso tão bem esses recursos. E olha que quando falta a providência divina, ainda envia sacerdotes que me doam alguma coisa. Até coisa que eu não preciso, que eu não mereço. Eu pergunto para vocês, será que o Chico não estava dando um recado para a gente? Então, amigos, tem muita gente nos laboratórios, tem muito professor que está até apanhando de aluno, porque aluno que bate em professor é porque não tem base em casa. Casalberto entra nos buracos também, que é difícil, hein? Mas é isso. Embora a gente sabe que tem espírito que reencarna, que você pode ter o maior pedagogo dentro de casa, que ele vai bater no pedagogo. Também é fato. Nós não podemos fechar os olhos. E é muito complicado exigir uma base celular. Não, não é celular. Uma base que é a célula, que é a família, fortalecida dentro de um plano em que a sociedade nem favoreceu para que houvesse uma consciência do processo de formação da família. Quer dizer, é um problema que vem passando de pais para filhos, de geração para geração. Entenderam, gente? Então, isso para nós é um assunto que precisa de ser tratado com muito carinho, com muita atenção e respeito. Me perdoem, eu não estou desviando o assunto, não. Mas nós estamos falando de escala espírita. Eu recebi um vídeo hoje que eu fiquei estarrecido, eu contei para a Dora. Eu fiquei estarrecido com o vídeo que me mandaram. E com o senso justiceiro de quem mandou. A prisão do ex-governador do Rio de Janeiro. Olha, eu estava vindo para cá, eu estava numa sintonia assim, tão gostosa. Quando eu vi o cena, eu falei assim, meu Deus! O que despertou em mim, graças a Deus, foi o senso de misericórdia com aquele homem. Ah, mas olha o que ele fez. Não me interessa, interessa a justiça. Não a mim. Mas vocês imaginem o homem mais importante de um Estado, alguns anos atrás, sendo arrastado pela polícia, porque não foi à toa que ele foi arrastado. Mas vocês imaginem o desespero de um sujeito desse, da família. Porque quem comete o delito sempre acredita que isso vai ficar escondido. Ninguém comete delito para ser preso. Certo? Então, existem níveis e níveis de compreensão. Tudo é relativizado pelo espaço, pelo tempo, pela conduta, pela condição espiritual do indivíduo.
Nós estamos vivendo um momento em que a vassoura está passando, está limpando muita coisa. Graças a Deus, porque essa geração que está chegando vai ser uma geração que vai caminhar em bases muito especiais. Porque eles estão reencarnando com um senso de justiça, sendo convidado para ser ampliado. Em meio a dores, a turbulências, a frutos teratológicos. Porque essa época que nós vivemos é uma época resultante de séculos e séculos de corrupção, de desvio, de absurdos, de irresponsabilidade, de indiferença ao chamado do profeta. Porque tem 2000 anos que ele está dizendo para nós, vinde a mim. Mas nós queremos Mamon. A gente vai nele, a gente ouve a voz do pastor, quando a gente está sendo preso. Quando nós estamos chafurdados na lama, sem condição de voltar para aquela situação sofisticada, adornada, cheia de purpurina, de aplauso, de amigos, de admiradores, de bajuladores, de dinheiro, de viagens. Pegaram lá? Na realidade, eu fui questionado antes de começar essa reunião, você vai falar de escala espírita, você vai falar dos espíritos que já estão se livrando das influências da matéria. Carlos Alberto, como é difícil pensar isso, eu ouvi. Como é difícil pensar isso, porque a gente está vendo as coisas acontecendo na sociedade, parece que é uma manada de gente, de pessoas, cometendo atitudes das mais infantis, irresponsáveis. A gente está vendo isso dentro da nossa casa, no vizinho. Quantos casais que estão chutando as responsabilidades para o alto e pegando os filhos e fazendo assim, ó, se vira. E os filhos? É filhos de 8, de 9, de 10, de 11 anos. Como é que vai ser a repercussão psicológica desses espíritos na hora que chegar aí para enfrentar essa manada de inconsequência aí fora? Um adolescente me disse assim, eu fico constrangido porque eu estou entrando num mundo onde os meninos da minha idade vivem uma competição absurda. Eu ouvi aquilo, no primeiro momento meu coração doeu. No segundo momento eu soltei foguete. Eu falei assim, olha que bênção. Porque essa manifestação é a manifestação de um espírito que está dando um lance de lucidez. Porque na hora que ele for competir com alguém, o coração dele vai pulsar. E ele vai se lembrar desse, inclusive, momento que está sendo um instante de desabafo. Isso é lucidez de um espírito que está reencarnando. Aí amanhã entra nessas faixas aqui. Vão entrar em relação, em sintonia com esses espíritos que estão se libertando dessas questões. Um outro me contou outro dia que lá no emprego dele, ele participou de um trabalho com 3 pessoas e ele deu uma ideia, que essa ideia revolucionou a empresa deu um salto de qualidade, começou a ganhar um volume de dinheiro absurdo. Essa empresa chamou ele, que teve a ideia, para colocá-lo na condição de diretor. Aí ele disse, eu não posso aceitar, porque a ideia não foi minha. A ideia foi minha, de fulano e de Beltrano. A ideia tinha sido dele. Ele me contou isso chorando. Ele falou que na hora ele teve um impulso, falou assim, puxa vida, meu salário vai... Mas ele lembrou dos demais. Falou assim, a minha consciência ali disse que eu não podia aceitar. Por causa da atitude dele, os 3 foram promovidos. Pegaram? Ele foi premiado. Os outros também receberam, cada um,
de acordo com as suas obras, mas o vitorioso foi ele. Porque ele abriu mão e a vida trouxe como prêmio. Agora, bem-aventurado se ele guardar essa lição. Que costuma esquecer quando chega na diretoria. Quando eu chegar lá, vou ser amigo dos funcionários mais simples. Porque eu sou simples, eu vim do povo, eu sei o que é o sofrimento. Aí daqui a pouco começa a perder. Perde aqui, perde acolá, perde isso, perde aquilo. Aí tem que reencarnar Jonas. Muitas vezes como um miserável na rua. Quando você encontrar alguém mendigando pelo caminho, faça uma prece, enderece um voto de paz, porque muitos destes tiveram na mão o que talvez nós não podemos nem sonhar em ter, porque a gente pode fazer um estrago. Espírito da segunda classe, espíritos superiores. Eu já passei pelo da terceira? E é espírito de sabedoria, eu ia pular. Olha para vocês verem. A produção, podemos caminhar? Podemos. Nossa, você viu a coletividade que respondeu? As qualidades morais da ordem mais elevada constituem o seu caráter distintivo. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Olha que interessante. Nessa questão aqui anterior, dos espíritos benévolos, falou sobre uma condição moral mais desenvolvida, mas sem um senso amplo de intelectualidade. Nessa terceira ordem aqui, está dizendo que as qualidades morais se distinguem. Eles não possuem conhecimentos ilimitados, mas já possuem uma certa capacidade intelectual que faculta para que tenham juízo reto sobre os homens e as coisas. Então, nós lidamos com esses espíritos do lado de lá, e espíritos que estão do nosso lado. E quando a gente reflete sobre condição intelectual, gente, vamos colocar um pingo no i. Vamos colocar um pingo aqui. Porque nós não estamos aqui enaltecendo a intelectualidade do mundo, no seu sentido dos doutorados e das condições acadêmicas, não é nesse sentido, não. Porque você pode ter um indivíduo muito intelectualizado, mas não tem intelectualidade suficiente para registrar os valores do espírito. Não tem condições de ter alcance de perceber, por exemplo, a lógica da reencarnação. Não é verdade? Me recordo agora de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era doutor do Sinédrio. Quando ele descobre, quando ele se torna cristão, uma das primeiras viagens que Paulo quer empreender é a Grécia. Porque ele pensou assim, imagine levar o evangelho para os sábios, para os filósofos gregos. Chegou lá, falou para a estátua. Enquanto ele discursou dentro das filosofias conhecidas, ele foi brilhante. Mas na hora que ele viu a estátua de um Deus chamado Deus desconhecido, ele começa a falar desse Deus que ele percebeu ali, que o Deus desconhecido era o Deus, o Pai, o Criador do universo. Aí ele começa a discursar. Aí quando ele chega no ápice dizendo, e esse Deus desconhecido enviou um Messias. Saiu um, saiu o outro, ele ficou sozinho. Ficou falando para a estátua. Quer dizer, qual que é a lição? Não basta intelectualidade, cognição, habilidade de raciocínio. Hoje a ciência nos auxilia.
quando nós estudamos já as questões dos diversos níveis de inteligência. Então, o indivíduo pode ser muito inteligente numa área e não ser em outra. Isso me consolou muito, porque eu, na época de escola, tinha um negócio que, quando o indivíduo tinha um indivíduo, ele era burro. Hoje, se falar que alguém é burro, é bullying. Bullying, que chama? Se de vez em quando você tem que me ajudar aí, me atualizar, né? Bullying. Pode, Cláudio, pode ser até processado, pode? Pode, não pode? Me chamou de asno, de quadrúpede, hein? Dá indenização boa? Ô, gente, por favor, cuidado, hein? Cuidado. Mas, ou seja, o indivíduo pode ser inteligente na área racional e não ser na área moral. Nós podemos ser maduros no campo emocional, não é? Mas temos dificuldade na área sentimental, na área espiritual. Existem espíritos que têm uma desenvoltura na área espiritual, mas se você for conversar com ele sobre algum departamento da filosofia, ele vai ter dificuldade. Não, isso aí não é muito para mim. Deu aí? Ou seja, Deus nos impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. Então, uma vida só, você não vai desenvolver todos os seus potenciais. Então, se apegue naqueles contributos, na sua desenvoltura mais ampliada, se apegue nela. Busque força para que você tenha motivo, inspiração, para lidar com o que você tem dificuldade. E uma das coisas que favorecem essa desenvoltura se chama relacionamento. Relacionamento. Aprender a conversar, a conviver. E nós temos um elemento, nós temos um tesouro na nossa mão que se chama evangelho. Porque uma relação que não tem evangelho, ela tem tudo para se deteriorar. Porque o evangelho é a força que impulsiona o nosso coração para amar e não buscar ser amado, para respeitar, sem ficar medindo o respeito do outro, dar, sem olhar a quem. Pegar lá? Porque tem muita gente que dá até a vida, mas para o marido, para o filho, ali, fechou, acabou. Para o vizinho, se exploda. O amor do cristão costuma transcender no vizinho. Tem estímulo em casa, mas com o vizinho é que a fraternidade deve ser um investimento maior. Pegaram lá? Então, como é que o assunto vai transcendendo? Jesus, nas bodas, ele estava lá na festa. Aí, conversando com os discípulos, chegaram para ele e falaram assim: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. O que Jesus... chamando você. O que Jesus disse para eles? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele se refere àqueles que estavam ao lado dele. A não ser aqueles que fazem a vontade de meu Pai. A definir o quê? Foco. Mas ele não se apresentou com irresponsabilidade, porque depois ele pôs todo mundo para dentro. Certo? Mas existe uma dinâmica de trabalho. O pai te chama para atuar aqui, que a sua família espere. Mas depois você vai lá, porque aqui já foi atendido. Você acredita que hoje eu lembrei daquela história do nosso amigo Henrique? Eu estou achando que vem coisa aí para o meu lado. O Henrique Zarnovics. Eu coordenava a área doutrinária lá do Werner, e o Henrique Zarnovics fazia a reunião pública de quarta-feira, tinha um revezamento dos expositores, e eu não esqueço dessa cena. Eu chegando na casa, ele sempre chegava de branco, né, porque ele era médico lá do chefe lá do pronto-socorro lá, do John Bedricks, né? Aí ele chegou, encontrou comigo, ele estava assim, meio cabisbaixo. Ô, Henrique, cumprimentei ele.
Ele brincava, me chamava de chefe, né? Eu falei, chefe, eu vim aqui cumprir a minha tarefa com Jesus. Me ajuda, porque eu vou precisar do seu hoje. Eu falei, o que foi? Não, só você faz umas preces aí, mas eu vou dar conta. Eu falei, o que foi, Henrique? Foi pai ou mãe? Pai, né? Que bom que vocês não me deixam mentir sozinho. Meu pai, eu acabei de receber um telefonema, um bip. Na época era bip, né? Celular, sei lá. A notícia de que meu pai acabou de falecer. Mas eu tenho essa palestra aqui, eu vou fazer a palestra, eu já pedi para eles tomarem as providências, depois da palestra eu vou lá atender ele, porque eu aqui ajudo muito mais a ele e minha família do que indo para lá e deixando a tarefa com Jesus para depois. Meu amigo, isso é um ensinamento de um valor, de uma sutileza. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Ele estava abandonando a situação lá? Não. Mas ele tinha um compromisso aqui, daqui a uma hora ele chega. Obviamente que se não tivesse ninguém para tomar as providências, ele teria que deixar o trabalho aqui. Óbvio, porque a argumentação nós vamos encontrar todo tipo, inclusive até para discordar. E que bom que discordem. Aliás, a gente fica muitas vezes muito mais feliz com a discordância do que a concordância. Porque, como dizia o Rodrigues, unanimidade é burra. Não é? Você está lembrado do Rodrigues, lá do Rio de Janeiro? O jornalista? Nelson Rodrigues. Obrigado, Gino. Podemos continuar? Olha que o tempo está indo, hein? Agora a segunda classe. Certo? Dora. Chegando lá. Segunda classe, espíritos superiores. Agora eu vou falar de vocês. Hein? Espíritos superiores. Espírito superior, por gentileza. Porque se você não ligar esse negócio aí, está complicado. Porque chove, faz calor, aqui está uma festa. Os espíritos superiores reúnem em si a ciência, a sabedoria, a bondade. Ciência, sabedoria e bondade são as três classes anteriores. Sua linguagem que só transpira benevolência. E constantemente digna, elevada e muitas vezes sublime. Esse assunto aqui é complexo. Nesses tempos que nós vivemos, não é? Hoje como é que é seu nome? Jéssica, eu estava indo tão bem hoje. Você precisa de ver. Eu tinha lido um texto do André Luiz, eu fui lá nas instâncias superiores. Fui lá para Sírios. Pretensão, hein? Mas estava bem, preparando a reunião, tinha dado um break lá nas atividades, porque tem hora que, como diz na roça, o pau come a folha, né? E tal, aquela dificuldade, mas nessa hora eu estava bem, tranquilo, André Luiz, lembrando dos espíritos, reunião, encontrar com vocês, olha para você ver que harmonia extraordinária. Aí recebi um WhatsApp, Jesus amado, eu fui no quinto dos umbrais, dos infernos. Mas numa linguagem das piores que se pronunciava nos antigos portos. Vamos falar do cais do porto, para não citar outros ambientes, que não vem ao caso. Aí eu falei assim, Jesus, aonde está a linguagem digna? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nós não temos aqui santos. Temos? Se tiverem, eles estão silenciosos. Permaneçam, por favor. Mas quando a gente lê esse texto, Cláudio, eu sei que gosta da letra. Você não pode morrer na letra, mas a letra tem que te dar vida. Quando a gente lê um texto desse, sobre os espíritos superiores, sua linguagem só transpira benevolência. E é constantemente digna. Eu pergunto para vocês,
ler uma frase dessa não é um convite para a gente melhorar a nossa linguagem? O que vocês acham? Vocês acham que eu estou sendo radical, ou pretensioso, ou lunático, fanático? A doutrina espírita é um código, é uma proposta para a transformação moral. Reconhece o espírita pela sua transformação moral. E pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Quando fala transformação moral, é óbvio que ninguém transforma-se moralmente de uma hora para outra. Tá certo? Nós estamos na luta. Mas tem alguns convites que eles são muito claros, ou não. Ou nós estamos na boiada, Dora, como você falou. É manada? Oi, como é que é? Manada, boiada. É um coletivo, né? Cachorrada. Não. Tudo derivado, né? Pegaram aí, gente. Então, assim, é muito interessante. Agora, qual que é o senso? O texto aqui falou de senso de justiça. É em qual ordem que está falando de senso de justiça? É na terceira, não é? Terceira ordem. Acha aí para mim. Lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Facultar juízo. O que significa facultar juízo, Cláudia? Deixa a Cláudia falar. Facultar juízo? O que você entende por facultar juízo? Juízo reto, né? Avaliar o outro, um juízo de valor. Avaliar? Um juízo de valor sobre a conduta do outro. Bom, no nosso caso, a proposta sempre será o juízo de valor sobre nós. Nós, não o outro. Eu até entendo, né? O seu desafio, né? É de sua área. O seu trabalho é avaliar o juízo do outro. Você está na magistratura, não é diferente. E, aliás, é um grande exercício para você. Porque é complexo a gente avaliar o juízo do outro. Ninguém tem essa autoridade. Você trabalha com fatos, e esses fatos vão lhe ofertando elementos para se construir um painel. Não é assim? Ou estou equivocado? Certo, isso mesmo. Não é isso? Então, essa questão é muito interessante quando a gente traz, fecha aí, quando a gente traz para nós mesmos. Para nós mesmos. Por quê? Essa avaliação do comportamento, do senso de justiça, é um convite que nós recebemos para exercitar o tempo todo. E se a gente não coloca um espelho, de verdade, não é fingir que está com espelho, mas é olhar para o espelho como aquele espelho que está refletindo o nosso comportamento, e se ele está refletindo o nosso comportamento, nós não podemos fechar os olhos para esse comportamento. Tem que se observar. E pelos seus parâmetros de justiça, se você identifica algo que não está correto, fingir de morto não é uma boa pedida. Concorda? Só que a dificuldade que a imaturidade oferece é o seguinte, e aí que nós estamos aqui reunidos quase cotidianamente, né? Nós, espíritas, não paramos, graças a Deus. É exatamente entender o que eu falei há pouco tempo, a imagem. A gente vem aqui, conversa com Jesus, termina a reunião, a gente tem que ir lá fora. E quando a gente pisa lá fora, nós vamos vamos ser convidados para um curso, porque aqui nós estamos diante de um mestre. Está claro?
Quem que é o mestre? Vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou. E olha como que Jesus trata o assunto. Isso está no capítulo 8 de João, capítulo 13 de João, no versículo 13. Vós me chamais. Porque quem não chama ele de mestre, ele não é mestre mesmo, concorda? Vós me chamais de mestre e dizeis bem. Quer dizer, é isso mesmo, eu sou. Não foi ele que falou assim, ó, eu sou mestre e você me chama de mestre. Porque não funciona assim. Na sociedade a gente está... Nós já estamos até sentindo enfado. Para quem está despertando, isso já começa a causar enfado. Lidar o tempo todo com os homens se dizendo o que não são. Os homens se apresentando na condição que não ocupam. Entendeu aí, amigo? Nós fazemos isso o tempo todo. A gente o tempo todo queremos convencer o outro para que o outro veja em nós o que nós queremos que ele veja. Outro dia eu estava na porta de um restaurante. Como é que é o seu nome mesmo, amigão? Não. Afonso. Você é primo do nosso amigo Afonso? Afonso Chagas? Afonso, eu estava na porta do restaurante, desceu um senhor de mais ou menos uns 63 anos, acho que 62, 63. Aí ele parou o veículo na porta do restaurante, parou o trânsito, deu uma confusão. Aí ele desceu do carro, aí foi lá do outro lado, abriu a porta para a dama descer. Eu, do lado de cá, com essa mente perniciosa minha, falei assim, aposto que é amante. E era. Agora, se era casado com ela, eu não sei. Pegaram lá, entenderam o que eu quis dizer? Por que ele estava abrindo a porta para ela? Romantismo, Carlos Alberto. Graças a Deus. Completou ali 36 anos de casado e até hoje está abrindo a porta para ela. Graças, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque normalmente o que acontece é que no início ele abre, daqui a pouco você desce rápido, mulher. Bateu a porta do meu carro. Ele tem mais amor com o carro do que com a esposa. Hein? Não tem uma história assim? Por que a gente quer convencer o outro? Quando está namorando é uma beleza, né, Sony? Carrega água na peneira. É só flores, é uma beleza. Eu peguei o exemplo do casal, só para... Porque o casal, a gente mexe com o coração, mexe com o bolso, mexe com a nossa realidade, mexe com tudo. Mexe com o carro. Aí você lembrou que a mulher bate a porta do carro. Aí a outra lembrou que o marido não abre a porta e ainda fala para ela, você está demorando, diaba. Tem umas histórias assim. Hein? Pois é. A gente está num diálogo, a gente quer mostrar, a gente vai para uma festa, a gente quer se apresentar, a gente... Gente, é paradoxal. É paradoxal a gente estudar Evangelho, se não entendermos o Evangelho como uma proposta que envolve a nossa realidade íntima e não a realidade da sociedade, o comportamento do outro. Pegou, Cláudio? Os Espíritos definem para nós o que Jesus disse lá atrás. Eles definem no sentido de dinamizar na atualidade. No seguinte sentido, o reino de Deus não está em religião, não está na sociedade, não está em lugar nenhum, a não ser dentro de você. Jesus apontou isso muitas vezes. Quando for orar, ele vai falar da oração, conversar com Deus. Oração é conversar com Deus, oração. Meditação é ouvir, é diferente. Quando for orar, entre para dentro do seu quarto íntimo, fecha a porta e dizei, Pai, aí ele vai ensinar o Pai Nosso.
A nossa relação com Deus é aqui dentro. Não adianta orar em praça pública para ser como os fariseus. Aí ele fala que os fariseus não são os fariseus religiosos, são os fariseus da sociedade, que estão na religião, que estão no comércio, que estão na política, que estão em todos os lugares. Estão dentro da nossa casa, somos nós. Ele está falando que o fariseu é aquele que quer fazer para que o outro veja. É a intelectualidade, é a personalidade, persona. Essa persona nossa, ela representa uma imagem que nós sustentamos nessa vida. Entendeu? Então você tem a persona Sandra. Quando a Sandra, eu, a Cláudia, o seu Murta, quando nós formos para o lado de lá, você vai continuar chamando Gerson? Não é o seu Murta chamando Gerson, não. Estou brincando. Você vai chamar Gerson? Pode. Porque você, psicologicamente você está condicionado. Mas vai chegar-se um tempo que o nome Gerson vai perder o sentido. Porque o nome Gerson está associado com pessoas, com circunstâncias, com uma etapa da sua evolução. Nós temos muitas encarnações. Então, hoje, o João, a Maria, amanhã vai perder o sentido. Como essa máscara que nós nos apoiamos nessa persona, a gente cria uma máscara, essa máscara vai perder o sentido. E isso tudo vai acontecendo nessa encarnação, quando o espírito vai atingindo aquele nível, debaixo do buril, da dor, da dificuldade, a gente vai chegando numa idade mais provecta, né, mais antiga. Seu Murta, estou quase pegando o senhor. A gente vai chegando lá na frente, a gente fala assim, meu Deus, foram décadas que eu vesti muitas máscaras, que eu me apresentei de todas as maneiras. Hoje, chegando aonde eu cheguei, eu vejo que eu não precisei de máscaras. Eu não preciso de máscara. Eu preciso simplesmente me sentir como espírito. Pegaram lá, gente? Essa turma nova está me achando doido, não está? Eu sou mesmo. De vez em quando, ainda não estou mordendo, não, tá? Não estou mordendo, não. A hora que morder, manda internar, viu, Soni? Manda rápido. Porque muitas vezes a gente os anos tem que passar, né? As coisas têm que acontecer para a gente ir caminhando e percebendo o que está ficando. O que está ficando. Então, os sábios, os grandes filósofos, discursam da mesma maneira. E nós, na sociedade, insistimos nas nossas infantilidades. Então, o texto está falando que a linguagem dos espíritos superiores transpira benevolência. Se a minha linguagem não transpirar benevolência, como que eu posso me candidatar para ser espírito superior? Não, Casalberto, eu não estou afim disso, não. Então, tudo bem, mas eu estou. Eu quero ser espírito superior. Que vaidade. Não. É vaidade? Não. É vaidade querer ser espírito puro? É insanidade querer sentar com Jesus lá na frente? Poder dialogar com Allan Kardec? Trocar uma ideia com Paulo de Tarso? Hein? Vou baixando aqui para o povo gostar. Hein? Ah, casamento, eu queria sentar com o Chico. Mas, que delícia. Ah, eu queria era Bezerra, casamento. Pois é, não, o meu é Santo Antônio, porque eu vou cobrar, que até hoje ele não me arrumou casamento. Nós não estamos numa escola de aprimoramento. A gente brinca didaticamente para dizer o seguinte, se esse texto aqui não funcionar para mim, eu estou sendo uma baita criança. Então, continue com a linguagem chula, continue com a linguagem que macera, que ataca, que dilacera. Porque não tem sentido você dosar. Não, espera aí. Nossa, eu falei bobagem. Não é assim que tem acontecido com a gente? Você cai em si.
escapuliu. Se isso está acontecendo, não sofra. Graças a Deus, porque você já está começando a ficar preocupado, ou melhor, atento, pois escapuliu. Ou seja, o seu senso de percepção, né, a sua percepção, para não ser redundante, a sua percepção ela está começando a ser clarificada. Então, quando alguém gritar com você, ao invés de sair para gritar com ele também, recorde que ele não gritou com você à toa. Se alguém indiferente, tudo que bate na tua porta está dizendo do que nós precisamos. O carinho, o conselho, são molas impulsionadoras. A repreensão, ela está dizendo. É necessário que você pare e reflita. Então, a gente acha que nós estamos falando e julgando o outro, mas, na realidade, nós estamos fazendo uma avaliação de nós mesmos. Bem-aventurado aqueles que já começam a despertar para o bem. Vamos terminar o texto? Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Quer dizer, esses espíritos superiores têm autoridade para falar para nós sobre o mundo incorpóreo, o mundo dos espíritos. Só que aqui está dizendo o seguinte, que eles não vão dizer o que a gente não pode suportar. Então, Rodrigo, você estava me dizendo que estava assistindo um vídeo que nós estávamos refletindo sobre as 12 tribos de Israel, que você achou interessante, porque nós fizemos uma associação do número 12, não foi? Então, o 12 representa a universalidade. O 12 é um número muito expressivo, e não é à toa que nós temos o dia dividido em 12 horas. 12 horas do dia, 12 horas da noite. Nós temos os 12 signos do zodíaco, não é isso? E por aí vai. Jesus tinha uma escola de 12 discípulos, certo? Os 12 meses do ano, e aí vai. Tem N coisas que envolvem isso aí. Então, por que isso te chamou a atenção? Que você recorreu à Bíblia, foi buscar ali, pesquisou ali, etc. Você me disse, eu quero fixar, eu quero entender mais esse número 12. Então, eu ainda vou te dizer que o número 12 ele é uma composição do número 1 com o número 2. O número 1 é a unidade divina. O universo é uno. Deus é um. A criação começou com o número 1. Mas ela se agiganta quando ela se biparte. Esse número 1 vira 2. Então, existe uma lei de unidade, mas existe uma lei de dualidade. As facetas. O dia, a noite. O positivo, o opositivo. A moeda, Deus, não é? César, não é isso? Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. As facetas das polaridades, não é? Masculino, feminino, e por aí vai. Então, nós estamos trabalhando essas potencialidades na nossa intimidade. Então, você tem um lado positivo, o lado negativo. O espírito não tem sexo. O sexo é uma manifestação de uma polaridade do espírito dentro de uma faixa evolutiva no tempo e no espaço. Então, o espírito se manifesta durante muito tempo na polaridade masculina ou na polaridade feminina. Há um momento em que ele transita, na inversão dessas polaridades para ir encontrando um plano de equilíbrio. Quando o espírito entende isso, ele deixa de ter conflitos, ele passa a trabalhar numa base que transcende, que está acima das percepções, da compreensão, do julgamento dos homens. É assim que nós lidamos na evolução. O seu psiquismo tem momentos que você é ativo, você está lançando, semeando, mas tem momentos que você está recolhendo, passivo.
Esse momento aqui que vocês estão sentados aqui acompanhando, graças a Deus está acabando, né? De repente, a expectativa aqui é que o nosso campo psíquico fica recebendo sementes. Nós estamos sendo fertilizados por um noivo. O noivo da humanidade. Quem que é esse noivo? Jesus, o Cristo. Não é Jesus, o Espírito. É Jesus Cristo, que é a nossa possibilidade, é a nossa capacidade de refletir a luz que vem de Deus. Então, quando falaram lá atrás sobre Pai, sobre Filho, sobre Espírito Santo, cheio de mistério, não tem mistério nenhum. Hoje, para a humanidade, nós já estamos caminhando para entender cientificamente como que isso tudo acontece na nossa intimidade, que está a caminho dessa condição de espírito puro. Vós fareis tudo que eu faço e muito mais. Foi Jesus quem disse. Está escrito no Antigo Testamento. Vós sois deuses. Isso é extraordinário. Deus é luz. Jesus disse que é luz e falou que nós somos luz. E andai enquanto tendes luz. Ele fala. O que é luz? É a nossa capacidade de gerar, de gestar, de decodificar, de refletir luz. Você faz isso pela sua intelectualidade, você faz isso pela sua moralidade, mas você faz isso também nos seus momentos de ira, de ódio. Você transubstancia matéria e energia quando você está nas linhas da sexualidade. Eu não estou falando de sexualidade em manifestação física, mas na nossa capacidade de co-criar, da nossa possibilidade de expressar todo o nosso potencial de filhos de Deus. Entendeu, meu filho? Então, quando você é chamado a atenção para mergulhar num plano desse, eu quero dizer para você, de uma maneira muito irreverente, se prepare que você só começou. Porque um dia nós vamos poder ouvir Jesus falando na nossa intimidade, conforme esculpido no quadro. Um versículo do livro Apocalipse, que eu gostaria de dizer com muita tranquilidade, para acalmar a alguns, que a história de Apocalipse como um plano, uma teoria finalística, ela ocupa a mente dos ignorantes, com todo respeito a eles como pessoas. Mas eu não posso concordar com a ignorância. E o nosso trabalho aqui é de clarificar para potencializar o que cada um tem, que é a perfeição, que está guardado dentro de cada um de nós. Então, o Apocalipse, do grego, é revelação. Não tem nada de fim do mundo. Então, nós estamos num movimento extraordinário que a doutrina espírita favorece para que os espíritos superiores possam nos revelar sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E esse processo, esse projeto é tão extraordinário que, poeticamente, Jesus, apontando para o futuro, diz assim, e eu vou abrir agora o livro Apocalipse, no seu capítulo 22º, nos seus últimos movimentos, é o último capítulo do Apocalipse. O texto diz assim, ali só tem um versículo. A produção, por gentileza, coloque para mim o versículo 16, mas eu vou ler o 13. O texto diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O testemunho. Lavar os vestidos é purificar a alma. É fazer que o nosso corpo espiritual resplandeça luz. E essa luz só vai se fazer pelo sangue. Nós vamos ter que nos tornar aqueles cristãos que vamos ser trucidados lá na arena romana?
Nos tempos atuais não temos mais a arena romana. Nos tempos atuais está sendo mostrado para nós que nós precisamos de dar sangue. Isso que está correndo na tua veia, você tem que dar ele, cara. Não para enfrentar homens, mas para enfrentar a sua realidade. E para você vencer a si mesmo, não é sentado na beira do caminho que tu vai vencer. É dando a cara pro tapa. É pondo o pé na estrada. É levantando de madrugada, porque quem é sábio levanta mais cedo. Para ter o tempo necessário para cumprir as tarefas. E não conseguindo, ele se rende ao Senhor. Porque nem tudo que julgamos ser da nossa competência o é. Testemunho. Vai lá passar a noite no hospital. Vai lá dar o passe nas velhinhas. Vai lá passar a noite em claro para você passar na prova. Passa a noite em claro com um filho que está com febre. Dá a vida pelo seu relacionamento, sabendo que não é à toa que você está no processo. Existem acidentes? Existem. Se você sentar ali naquela esquina, um carro vai passar em cima de você. E não vem falar que isso está na lei de causa e efeito, que você fez isso no passado e que está pagando. Não, irresponsabilidade é a escolha do agora e ponto. Mas nós sabemos muito bem o que é da nossa competência. Vestiduras do sangue do Cordeiro, para que tenha o direito à árvore da vida. Porque com testemunho nós vamos poder comer da árvore da vida, do fruto dela. A árvore da vida é a árvore do amor. Quem dá a vida, o amor alimenta, sustenta. E possam entrar na cidade pelas portas. E aqui nós podemos lembrar de Jesus dizendo que os ladrões e os salteadores não entram pelo curral, pela porta. A mentira, ela pula cerca. A verdade, amigo, ela entra. E entra com autoridade. Doa a quem doer. Eu vou ter que pular para o 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Qual anjo? A revelação, os espíritos superiores, que operam em caridade, são anjos, são benevolentes. Mas é a benfeitoria da misericórdia que nos atende. Para vos testificar essas coisas nas igrejas. Que igrejas? A não ser a igreja íntima, a igreja do coração. Aí ele diz poeticamente, eu sou a raiz. Não tem árvore da vida? Não falamos da árvore do amor? Ele é a raiz. E a geração de Davi, eu não vou falar da estrela de 6 pontas. Nosso lar, a cidade nosso lar, os ministérios, a configuração, respeitam a arquitetura da estrela de Davi. Por que o André Luiz escreveu isso? Milhões e milhões de pessoas já leram isso aí, não se atentaram. Por que das estrelas? Por que em cada ministério nós temos são um colégio de 12 ministros, 12 anciões, lá no mundo espiritual? A diversidade, aos arquétipos, aos planos que nós precisamos trabalhar. E essa estrela, melhor dizendo, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Por que estrela da manhã? Como é bonito ver uma estrela na manhã. Não é verdade?
após um longo dia de trabalho, você observar a nova etapa que surge. E com Jesus, a nova etapa é a etapa que vai nos garantir a felicidade eterna. Amigos, reflitamos. Por que nós viemos aqui, nesta noite, para, depois de tantos minutos de conversa, sairmos daqui com essa imagem, a estrela do amanhã? Por quê? Será que chegou o momento de um despertar para um novo instante? Essa avaliação é sua. Essa avaliação é nossa. Você é filho de Deus. Os espíritos superiores se reúnem para nos acolher. Por quê? Porque eles estão fazendo caridade, porque eles estão cuidando de um grupo de sofredores. Eles, com toda a ciência, com todo o senso de justiça, de bondade, de misericórdia, eles estão reunidos aqui e chancelaram a vinda de cada um de vocês. Eles estão fazendo isto porque eles acreditam em cada um de nós. Eles só esperam que nós também possamos acreditar que nós poderemos vencer. Esta é a mensagem que os mensageiros divinos oferecem para todos nós. Eles se levantam como justos para nos mostrar a glória do amor e do perdão incondicional do Senhor Jesus, que veio ao mundo para liderar estes espíritos superiores e fazer com que cada um de nós possamos integrar a esta falange. Anotem, um dia nós vamos estar juntos, recebendo o pão das mãos de Jesus numa ceia que homem nenhum na terra tem autoridade para nos convidar ou para oferecer esse banquete. Só Ele. Por isso, Ele sabe que nós precisamos de passar pelos testemunhos. Porque se nós temos uma visão circunscrita a um calendário humano, a visão dele é a eternidade. Que Deus nos abençoe.